Feche os olhos e abençoa. Feche os olhos e prepara a atmosfera. Atrai a presença dEle. Queima o incenso aqui nessa noite. Ofereça a sua oferta a Ele aqui nessa noite. Ofereça a sua oferta a Ele. Queime o teu coração a Ele nessa noite. Oh, diga, eu sou todo teu. Espírito Santo, enche essa casa de glória. Enche essa casa de glória. Faz fluir, faz fluir, faz fluir. Senhor, coloca sede em nós, coloca fome, 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 sede, sede, sede. O sacrifício sou eu, a oferta sou eu, a entrega sou eu sou o sacrifício, eu sou a entrega, eu me rendo, eu declaro que o Senhor é o dono da minha mente, é o dono da minha alma, o meu espírito testifica com o seu, que eu sou o teu filho, e se eu sou filho, eu sou herdeiro, eu desfruto das tuas promessas, eu desfruto da tua bondade, eu desfruto daquilo que o Senhor tem liberado sobre a igreja, porque eu sou a igreja, eu sou a noiva apaixonada, eu sou a noiva santa, irrepreensível, imaculada, separada, coberta com o sangue do Cordeiro. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, ora vem, vem com o teu reino. O Senhor está aqui, é verdade, mas pedimos a tua manifestação nessa noite aqui. Espírito Santo, manifeste-se em nosso meio. Toma os nossos corações aqui neste lugar. Colocamos diante do teu altar todas as nossas preocupações, como diz a tua palavra, lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, pois eu tenho cuidado de vós. Hoje é noite de derramar o vaso de alabastro nos pés dele, nos pés deles, nos pés do amado da nossa alma. Irmãos, hoje não é noite de Maria, hoje é noite de Marta, hoje é noite de se render aos pés deles e te adorar, Senhor, e te adorar, Senhor, e te adorar. Hoje é noite de lançar as nossas ofertas em teu altar, assim como a igreja depositava as ofertas aos pés dos apóstolos. Essa noite nós depositamos as nossas ofertas nos pés do nosso amado. Ei, noivo, ativa a noiva. Ei, Espírito Santo, manifesta a tua glória nessa casa. Desperta a noiva, desperta a noiva, desperta a noiva. Que o céu se abra nessa noite e o Senhor receba a nossa vida, a nossa adoração, o nosso cântico, a expressão da nossa gratidão. Eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus. Como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Renova as minhas forças para que eu possa gastá-las novamente no reino eterno. Levante as tuas mãos como um sinal de rendição a Ele. Usa os pastores do altar,
os adoradores da tua casa, os profetas e profetisas, aqueles que atraem a tua presença. Chega, Manaus. Começa a abençoar o altar. Começa a abençoar aqui, irmãos. Começa a abençoar. Profetiza, meu irmão. Vem com força. Ei. Ah, noivo. Chaca, Manabá. Brinca, Manabá. Choca, Manabá. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Hoje é a noite dos famintos. Hoje é a noite dos famintos. Famintos, famintos. Sede, 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 sede. A mulher samaritana estava do lado do tanque de Jacó. E do lado dela estava o Cordeiro de Deus. E Ele nessa noite está te dizendo: se você soubesse com quem você está falando, eu te daria da água que nunca mais teria sede. Se você quer essa água, se você quer essa sede, se você quer saciar essa sede, adore a Ele. Diante daquele que reina,
fill me up. You provide the Spirit. I will open my side. You provide the fire. I provide the sacrifice. You provide the Spirit. I will open my eyes. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. 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 Yeah. Fill me up, God. I need a power. Oh, God, fill me up. Oh, yeah. Deus mover fogo é o sacrifício. É. Deus mover Espírito, me abrirei inteiramente. Deus mover fogo, eu usar.
até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me Até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua Derrama sua glória, derrama sua glória, derrama até transbordar. Derrama sua receba o poder de Deus nessa noite. Está caindo nesse lugar. Receive the glory. Receive His power. Receive the glory. Receive the power. Receive the glory. Receive the power. Receba a glória. Receba a glória nessa noite. Começa a receber. Fill me up, fill me up, God. Fill me up, levanta sua mão. Fill me
obra. Firme obra. Firme obra. Estou sentindo o poder da subida. Firme obra. Firme obra. Firme obra. Firme obra. Firme obra. Firme obra. És o firme. És o firme. És o firme. 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 És o firme. Firme. Senhor. Firme. Levanta suas mãos por cima. A sua glória enche esse lugar. What is left? What is left? Oh. What is left? You are. What are you looking? Almighty. What is left? What is left? You are. What are you looking? Almighty. What is left? What is left? Amen. Shut it up. Sing.
Santo, 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 receba poder. Declare mais. Se você acredita nisso, aplaude o Senhor, aplaude o Senhor. Estenda as mãos, igreja. Fica aqui o Jonathan, pastora Neiva, Késia, Júnior, Rebeca. Vem para o altar, por favor. Estenda as mãos aqui, igreja. Vem, Rebeca. Vem, bispa. É a primeira vez. Arthur. Juninho, cadê o Juninho? Primeira vez, não para de tocar não, vá não. Deixa Deus te usar aí, que esse negócio é da hora. Primeira vez que nós temos o privilégio de ter toda essa família, que tem sido uma bênção, presente. A Késia foi arrebatada e o Júnior? Acho que foram. Ah, tá lindo, tá bom. Estenda as mãos. Quero chamar meu pai. Vem cá, pai. Meu amigo. Quero chamar minha mãe. Vamos abençoar. Meu Deus, irmãos. Ai, ai, ai.
Quero que o Senhor libere bênção sobre esta família. Oh Deus, que momento lindo, especial, maravilhoso que o Senhor tem, oh Pai, permitido neste dia, nesta hora, Senhor, neste momento especial que os teus filhos estão aqui, Pai. É um momento especial para a tua igreja, Pai, e por isso estamos felizes, por isso estamos agradecidos, Senhor, por ter usado essa família maravilhosa para abençoar nossas vidas, Pai. Estamos felizes pela vida dessa família, porque o Senhor os escolheu para estar aqui hoje conosco, Senhor. Então, Pai, derrama, Pai, sobre cada um deles, Pai, aquela unção com o poder do alto do céu que o Senhor já tem derramado sobre eles, e use-os, Pai, cada dia mais para a expansão do teu reino, Pai, porque é isso que o Senhor tem nesta família. Assim como eles são exemplos, Senhor, de família para o teu reino, Pai, que eles possam cada dia mais alcançar vidas, alcançar pessoas, alcançar nações, Senhor, conforme o teu querer, Pai, porque o Senhor liberou sobre eles, meu Deus, bênçãos sem medidas, mas não para ficarem com eles, Senhor, mas para expandir o teu reino, para alcançar o Brasil, alcançar as nações, meu Pai, com toda sorte de bênção, e eles assim serão, porque nós os consagramos e abençoamos como servos seus nessa terra, servos que alcançarão, meu Pai, todas as nações para o teu reino. Assim nós oramos, Pai, liberando bênçãos sem medidas, toda sorte de bênção, unidade, integração, cada vez mais, onde eles colocarem as plantas dos pés deles, todos irão ver a própria imagem do Senhor Jesus Cristo chegando. Assim nós oramos, Pai, agradecidos, crendo que do alto dos céus Ele está aberto e derramando sobre essa família, sobre cada pessoa que eles alcançarem, toda sorte de bênçãos. E o povo de Deus que crê nessa palavra, estenda a mão, abençoa e diga amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E quem quiser aplaudir, aplauda o Senhor nosso Deus. Digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo é para ti, Pai, nós oramos no nome de Jesus, clamamos a Tua vida, Tua presença, que o Senhor fale conosco nessa noite, como o Senhor tem falado nesse dia, hoje pela manhã, agora à tarde, no nome de Jesus, nós oramos, amém e amém, Senhor. Aleluia. O que eu faço com elas? As crianças saíam ali com a pastora Vanessa. Isso. Onde você estava indo, Anne? Aleluia. Boa noite. Johnny, puxa esse retorno aqui pro lado aqui, para mim, filho. Pro lado aqui. Senão a gente não ouve nada aí. Aí. Mais um pouquinho. Aí, garoto. Ótimo. Aleluia. Abra sua Bíblia, Provérbios
11:29. Provérbios 11:29. Quem achou, diga amém. Obrigado pelos 3 amém. Provérbios 11:29. Aê. Tem na NVI? Isso, põe aí. Aí, essa aí. Vamos ler junto, gente? Vamos ler junto? Todo mundo? 1, 2, 3 e já. De novo. Vê na versão corrigida. Versão corrigida ou atualizada, pode ser. Vamos lá? Tem uma tradução, quando chama casa, casa é família, né? Aquele que perturba a sua casa herdará o vento. Vamos repetir. Aquele que perturba. Aleluia. Quem já tinha lido esse texto alguma vez na vida, levanta a mão. 3, 4, 5, 6, né? E é um texto assim que parece que não é nada. Eu estou aqui meio passado aqui. Vamos orar, né? Vamos orar, irmãos? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Obrigado pela vida do Juninho. Obrigado pela vida da Vanessa, das crianças. Obrigado pela vida desta igreja. Eu tenho visto essa igreja andar, crescer, pessoas irem, pessoas voltarem, pessoas chegarem, pessoas indo embora. E eu sei que, apesar de todas essas coisas, o Senhor tem feito uma obra nesse lugar aqui. Eu oro para que o Senhor toque nos nossos corações aqui, Pai. Eu oro, Espírito Santo, para que você mova a nossa vida, mova os nossos corações, Pai. Move, Senhor, cada um de nós aqui, nós queremos entender a Tua vontade. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Ajusta os nossos casamentos aqui. Alinha o caráter de cada um de nós aqui, Pai. Senhor, qualquer atitude errada nossa atrapalha o desenvolvimento da nossa casa, pode perturbar toda uma casa, Senhor. Pode desalinhar, desajustar, Senhor. Então eu oro para que o Senhor se mova nesse lugar aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Vocês percebem quando alguém de uma família, ela está desalinhada, desajustada, isso sempre traz muito problema para toda a família. Quem já teve um dependente químico dentro de casa, você percebe que o dependente químico ele vira o pivô de tudo. Se a pessoa tem um marido alcoólatra, ou filho alcoólatra, ou envolvido com pessoas, não quer estudar, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, você percebe, a Bíblia, ao mesmo tempo que ela dá uma série de promessas, pode abaixar o retorno um pouquinho, a Bíblia dá uma série de promessas para a gente, do nosso cuidado com a nossa casa, né? E a Bíblia também promete o vento para quem perturba a sua casa. Então Deus promete vento. Sabe o que é vento?
é nada. E é uma coisa, eu queria continuar, nós não combinamos nada hoje para falar, né? A Kézia falou sobre Moisés à tarde, sobre os filhos de Moisés, né? Sobre honra, e eu falei um pouco de manhã, a Neiva falou, os filhos de Moisés eram tudo gente boa, né? De Noé. Olha o nome dos caras. Era o cão. O cara que desonrou era o cão, né? E meu pai. E eu queria continuar sobre aquele lance da disfuncionalidade familiar, né? E eu tenho um defeito assim, não sei se é um defeito, se é uma qualidade. Às vezes a gente olha para a Bíblia, a gente acha que os homens da Bíblia eram perfeitos, né? Perfeitos, né? Então existe, né, Elias, né, Abraão, né, todos os homens da Bíblia, a gente tem aquela, crente é muito religioso, né, e a gente rotula isso, como que se fossem homens perfeitos, que não erraram em absolutamente nada. E na verdade, quando você olha para as Escrituras, porque se o homem fosse totalmente perfeito, ele não precisaria da graça de Deus. Ele não precisaria de absolutamente nada, porque ele já estava perfeito. Ele não precisava de ser aperfeiçoado, ele não precisava ser santificado, ele não precisava ser transformado, ele já estava perfeito. Ele só precisava simplesmente morrer e ir para a eternidade, ou permitir que a eternidade viesse para a terra. Mas, por incrível que pareça, todos os homens da Bíblia tinham dificuldades. E a maior parte das dificuldades era dentro de casa. E eu acho que é o maior desafio para nós, né? A gente ser crente dentro de casa. Você viver o Evangelho dentro de casa. Você ser bom marido, você ser bom filho, você ser uma boa mulher. Essa é a coisa mais difícil para todos nós. E hoje de manhã, quando eu estava falando, você percebe, Deus, Ele sempre tem um plano. Existe um plano eterno. Um plano de Deus. E dentro desse plano, na linha da vida, vamos pensar dentro de uma visão cronológica de tempo, entre o começo do plano de Deus e o cumprimento do plano de Deus. Você percebe, quando você olha para as Escrituras, desde o começo, desde Adão, Deus tinha um plano para a vida do homem. Deus sempre teve um plano. Deus tem um propósito, né? E dentro desse propósito, não tem como o homem cumprir o propósito de Deus longe da sua família, com a família disfuncional. E todas as vezes que a família ela entrava nessa loucura de disfuncionalidade familiar, ela abortava, ela tardava o propósito de Deus. Ela impede que o plano de Deus se desenvolva com mais velocidade. Então, todas as vezes que isso acontecia, isso bloqueava o plano de Deus. Ele não impede o plano de Deus, mas ele retarda em anos, né? Para pensar, todas as vezes que um homem de Deus cai, pode ser um homem, dependendo do nível de liderança, do líder que ele do nível de influência que ele tem sobre as pessoas, ele retarda o plano de Deus na vida dele em anos. Aquilo não é que ele é sabotado, mas ele é retardado. Aquilo que ele poderia alcançar com mais velocidade, em mais tempo, vai demorar mais. Ele vai demorar muito mais tempo a chegar aonde ele tem que chegar, do que ele chegaria se ele está alinhado e ajustado. E quando eu penso nisso, meu irmão, eu sempre penso, desde o começo, você percebe, todo o projeto de Deus começa a partir de uma família. Sempre é assim. Quando Deus cria o Adão, Ele cria o Adão, olha para o Adão e percebe que o Adão, e Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Então a solidão não é uma coisa boa. E Ele diz assim, vou te fazer uma ajudadora que lhe seja demônia. Não,
idônea. Porque a ajudadora, nesse sentido, ela precisa ser idônea. Ela não pode ser demônia. Ela tem que ser alguém que vai ajudar e não que vai atrapalhar. Ela tem que ser, e ao mesmo tempo esse homem, ele tem que ter um senso de governo muito grande, né? Ele tem que entender o plano de Deus para a vida dele. Ele tem que entender o lugar dele dentro do relacionamento entre marido e mulher. Ele tem que entender qual é tanto ele quanto ela, qual é o posicionamento do pai com relação aos filhos. Qual o posicionamento dos filhos com relação aos pais. Então, essa disfunção, ela atrapalha tudo. Ela compromete tudo. No caso, começando pela primeira família da Bíblia. Quem foi? Adão e Eva. E você percebe, querido, que a disfuncionalidade, veja bem, quem comeu o fruto? Foi o homem ou foi a mulher? Na verdade foram os dois. Mas quem comeu primeiro? A mulher. A serpente enganou a mulher. E todas as vezes, pare para pensar, a gente tem aquela ideia de que o homem é racional e a mulher é emocional. E é o contrário disso. É totalmente contrário disso. Porque, pare para pensar numa coisa, meu irmão. Lembra quando a Bíblia fala, a mulher é muito mais argumentadora e questionadora. Quando você lê o livro de Coríntios, o Paulo diz assim, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, eu temo que as vossas mentes sejam corrompidas. O que a serpente corrompeu na Eva? Ela corrompeu o entendimento dela. E ela chega na mulher e fala assim, é assim que Deus disse? Ela coloca um ponto de exclamação. Ela corrompe o entendimento. Você quer ver um exemplo, irmão? O homem é atraído por aquilo que ele vê. O sexo para o homem, ele pode ser de uma relação furtiva. A traição, não estou dizendo que é certo, é errado. É adultério do mesmo jeito. Mas é uma relação furtiva, ela acontece. Ela rola, a pessoa pode não sentir nada pelo outro. O que ele tem? Desperta o interesse, olhou, gostou, vai lá, caiu, já era. A mulher é diferente disso. Você perceber que a Bíblia diz que a adúltera anda atrás do homem, querendo dar cabo da vida do homem. Ela maquina. O adultério para o homem, ele pode ser uma relação furtiva. Ela acontece ali, pode acontecer ali, de novo. Porque é só o sexo. E às vezes fica preso naquilo. A mulher não, ela tem que ser corrompida aqui. Ela tem que ser convencida. É por isso que a Bíblia diz que a prostituta, o sexo para ela é uma questão de sobrevivência. Por isso a Escritura diz, a prostituta, ela se prostitui por um pedaço de pão, por sobrevivência. Mas a adúltera anda atrás do homem, querendo dar cabo da vida do homem. E ela não ficará tranquila enquanto ela não acabar com o cara. É por isso que a Bíblia diz que aquele que adultera tem falta de entendimento. É burrice. E de repente, meu irmão, olha só. Qual que é a disfuncionalidade? Deus cria primeiro o homem e depois a mulher. E tira a mulher da costela do homem. Ela é tirada do lado porque ela foi tirada para ser ajudadora. Ela é para estar do lado. Não é para estar no pescoço e nem sobre o homem. Ela é tirada do lado. Por isso que o próprio Deus fala assim, eu te farei uma ajudadora que lhe seja o quê? Idônea. Então, a função do homem era governar sobre a mulher. E não ao contrário. Então, quando a serpente vai na mulher, ela corrompe a mente da mulher. A mulher, lembra como é assim que Deus disse?
E a mulher fala assim, não, porque ele sabe que o dia que você comer o fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí ela come e dá para o homem para comer. Olha a disfunção. Aonde que o Adão estava quando a serpente enganou a Eva? Aonde que estava o Adão? Para ser aquela palavra, Senhor, mulher, você está ouvindo demais. Você está dando ouvido ao diabo aí. Para com isso. Se liga aí. Então, o que é a disfunção? É quando a mulher assume o papel do homem e o homem assume o papel da mulher. É ele que tinha que ter dito não vai comer. Mas foi ela que comeu, que foi corrompida e dá para ele comer. Quer dizer, permite que ela fique sozinha, ela dá ouvido ao diabo. Eu conheci uma pastora, a Neiva conheceu bem, cresceu ouvindo ela lá na Lagoinha, a pastora Ângela Valadão, era dentista, ela é irmã do pastor Márcio, e a pastora Ângela sempre falava assim, que a cadeira de um consultório dentário, e quando é uma mulher, que ela ouve muitas coisas, e ao mesmo tempo as pessoas são obrigadas a ouvir o que ela tem para falar. E ela diz o seguinte, que todas as mulheres que traíram seus maridos, todas elas estavam sozinhas, foram deixadas sozinhas. É quando o homem se afasta da função familiar, é quando ele sai do papel dele e deixa, enfia a cara no trabalho, às vezes maltrata dentro de casa, aquilo vai gerando problemas dentro da pessoa. É uma disfunção isso. O Adão, que tinha que ter sido o governo da casa, ele se tornou a pessoa que se submete à vontade de uma mulher. Ela foi lá, comeu o fruto e deu o fruto para o marido. E ele comeu passivamente isso. Ele não falou absolutamente, ele não disse não, ele assume aquilo passivamente. E quando eu penso nisso, meu irmão, é o primeiro problema que eu encontro nas Escrituras. A Eva assume o lugar do Adão e o Adão assume o lugar da Eva. Quem tinha que se submeter acaba subjugando o outro e controlando. Né? E dentro disso, meu irmão, mulher é especialista numa coisa chamada manipulação. Ela manipula com choro, ela manipula com sexo, ela manipula com birra, mas ela tenta manipular o tempo todo. Ela tenta impor a vontade dela. É por isso, meu irmão, que é totalmente diferente uma mulher na igreja ser pastora. É uma coisa. E a mulher fazer parte do governo de uma igreja é outra coisa. É totalmente diferente. O governo não foi dado. Por isso que a Bíblia diz, quando Paulo diz, eu não aceito que a mulher governe sobre o homem. É uma ordem. Porque a posição de governo não é de mulher, é de homem. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É por isso que ela tem que estar debaixo. Essa disfunção, quer dizer, ela sai do lugar dela, a Eva sai do lugar dela, de ser uma ajudadora, e ela passa a estar no papel dele, e ele passa a se submeter à vontade dela. Ele faz o que ela quer, e ela controla isso. Segunda disfunção, meu irmão, por quê? Uma coisa leva a outra. A disfunção do casamento de Adão e Eva gera uma disfunção nos filhos. Isso sempre vai refletir nos filhos. Não é uma coisa gratuita, que aconteceu porque aconteceu. Porque eram dois irmãos que não se davam bem. Não, é uma coisa que começava dentro de casa. A disfunção, quer dizer, quando Caim mata Abel,
é uma coisa antinatural. Quer dizer, a disfunção no relacionamento de Adão e Eva gerou uma disfunção na relação dos dois irmãos, entre Caim e Abel. É uma coisa antinatural e é uma coisa muito recorrente. Caim teve ciúmes de Abel. A Bíblia diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel, ao passo que de Caim o Senhor não aceitou. Deus aceita um e rejeita o outro. E aquilo gera um ódio dentro dele. Quer dizer, é um homem, não sabe lidar com o sucesso do irmão, com o desenvolvimento do irmão, com o êxito do outro. Por isso que a gente encontra muito em família essa coisa, papai gosta mais de um, mamãe gosta mais de outro. Isso é disfunção. E são os pais que produzem isso, que geram isso. Gera esse sentimento no coração dos filhos. Quer dizer, o Caim, ele não somente teve ciúmes do irmão, mas ele se sentiu inferior ao irmão. Ele se sente inferior. E quando você vê alguém que aparentemente parece que ele está atrapalhando o seu caminho, ele vai fazer de tudo para tirar a pessoa do caminho. Foi o que os irmãos de José fizeram com ele. E jogaram José no buraco. Porque a Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. Ele tinha visivelmente uma predileção pelos irmãos. E aquela predileção foi gerando o atrito entre os irmãos. Quando o filho é beneficiado com aquela capa que os príncipes usavam, não era somente o filho, era um direito do filho mais velho, e o pai privilegiou o filho mais novo. Então todas essas coisas, irmãos, essa disfunção, ela vai gerar o problema, e o resultado aconteceu o quê? Caim mata Abel. E Caim não matou somente Abel, Caim matou o avivamento. Ele matou o avivamento. Porque quando Abel morre, a Bíblia diz que parou de se invocar o nome do Senhor. Somente em Sete, quando nasce um homem chamado Sete, diz assim, em Sete passou-se novamente a invocar o nome do Senhor. Então, você percebe, querido, um avivamento, ele não somente o avivamento, a família, as crises familiares, elas podem matar um avivamento, pode destruir um avivamento, pode destruir uma igreja, pode destruir o ministério de uma pessoa. Quando essas coisas, elas não são bem resolvidas, quando os problemas de dentro da casa são trazidos para dentro de uma igreja, são trazidos para dentro de uma célula, são trazidos para o conhecimento das pessoas, as pessoas começam a ver os problemas. Terceira disfunção familiar é a disfunção de um homem chamado Abraão. Deus chega, pega Abraão casa com Sara. Pense nisso, irmão. O papel de Abraão, um belo dia, Abraão, um homem de fé, né? Quem foi chamado de amigo de Deus? Abraão. Mas até um amigo de Deus precisa resolver bem os problemas dentro de casa. Até um homem de fé como Abraão, irmão. Uma fé que ela consegue ser exercitada a ponto de gerar uma grande nação, de ter um sonho, de ver um projeto poderoso, de ver uma nação grandiosa. Quando Deus chega para Abraão, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas do céu, se é que você pode. Agora conta as estrelas, os grãos da areia da praia. Assim será a sua descendência, como as estrelas do céu, como os grãos da areia da praia. Agora veja bem, irmão, é um homem que tem um projeto de Deus, ele tem um encargo sobre ele, tem um propósito. Mas ele não vai chegar nesse propósito sem a família.
Sabe o que acontece um belo dia? Abraão, ele vai passar por uma terra. Quando ele vai passar naquela terra, a Bíblia diz que Abraão teve medo pela sua vida. E ele chega para a mulher e fala assim: meu bem, é o seguinte, a Escritura diz que Sara era muito bonita, era formosa, era uma mulher muito bonita. Então ele olha para ela e fala assim: querida, quando os homens dessa terra olharem para a beleza sua, eles vão desejar você e eles vão me matar. Então, se alguém perguntar o que você é minha, você vai dizer que você não é minha mulher. Você dirá que você é minha irmã. E de fato, Sara era irmã dele. Não era errado, mas era mulher. Qual que era o papel de Abraão com Sara? Proteger. Qual que era a função dele? Proteção. Guardar, trazer segurança. E o Abraão, ele não consegue cuidar da própria mulher. Ele não consegue dar segurança para a mulher, porque ele está pensando nele. E é uma disfunção, meu irmão. Tem homem que o carro dele é mais importante que a família. Que dá mais valor para o carro do que para a família. Que gasta mais dinheiro com o carro do que com a família. Que gasta mais dinheiro consigo mesmo do que com a família. Investe nele, mas na família não. E é uma ideia errada isso. Por quê, meu irmão? O Abraão, ele foi colocado para cuidar da Sara. Foi cuidado para proteger ela e não ela dele. Qual que é o pior disso? A Sara aceita aquilo. Tá bom, meu bem. E Abraão não fez isso uma vez. Fez isso 2 vezes. Na primeira vez, não aconteceu nada. Mas na segunda vez, a Escritura diz que o príncipe de Amaleque possuiu Sara. Aí eu te pergunto, meu irmão, como que um homem entrega a mulher para ser boi de piranha? Sabe o que é boi de piranha? Alguém conhece essa expressão? Sabe o que é boi de piranha? Lá no Mato Grosso, o gado é cultivado no Pantanal. Cultivado não, criado no Pantanal. O gado sai na terra, nasce em árvore. Um boi lá pendurado, olha. É um bezerro. Aí o cara plantando um boi na terra. É engraçado. E no Pantanal tem o período da seca e o período da cheia. No período da cheia, o gado ele tem que passar pelo rio. Então o que como é que eles chamam esse cara aqui? O vaqueiro. O que eles fazem? Eles destroçam o boi, né? Rasga o boi, joga ele no meio do rio. 1, 2, sacrifica 2 para salvar o resto. Quer dizer, ele mata um para salvar. O que Abraão fez? Ele jogou a mulher na mão de um rei ímpio para salvar a própria pele. Isso é feio pra caramba, mano. Na verdade, o egoísmo de Abraão trouxe crise para dentro do seu casamento. Qual é o pior disso? A Sara aceita isso passivamente. Ela concorda com aquilo. Passivamente. Sabe, irmão? Essa disfunção é muito complicada. Porque tanto Abraão como Sara tinham problemas. Essa disfuncionalidade. Quando Deus apareceu para Abraão e falou assim: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. O plano de Deus era o plano A. Qual que era o plano A? Que Sara, mesmo velha, como ela tinha 90 anos de idade, quando o dia que
que ela ouviu a promessa, né? Deus, o anjo falando com Abraão, a Sara do outro lado da tenda, ouvindo, e ela quando ouviu aquilo, Deus falou assim: você daqui a um ano vai ser pai. A Bíblia diz assim que a Sara ficou assim. Está de brincadeira. E ela disse assim: poderei eu porventura ter prazer com meu servo Abraão? Ela não pensava nem na possibilidade de ser mãe, porque isso era descartado. Mas ela pensava assim: quer dizer, eu na minha idade, 90 anos de idade, vou deitar com meu velho e vou ter prazer de novo com ele? E ela duvidou. Mas essa dúvida da Sara já vinha de muitos anos antes. Essa incredulidade dela fez ela, quando ela percebeu que Abraão queria ser pai seria pai, e queria ser pai, não era nem de uma grande nação, ela era estéril, o ventre amortecido. O que ela fez? Ela pega uma escrava, entrega a escrava e fala assim: olha, deita com ela, ela vai ser tua e vai te dar um filho. Sabe, sempre aquela tentativa de manipular, ao invés de orar. Então, ela joga o marido nos braços de outro. Só que a pessoa quer ajudar. Ela quer ajudar. Mas é uma disfunção isso. É uma coisa disfuncional. Como que a mulher entrega o próprio marido e joga a mulher no braço de outra? E nasce o filho. Qual é o nome do filho? Ismael. E a Bíblia diz que Abraão amou Ismael. Ele amava o garoto. Agora você percebe, essa toda disfunção, ela vai num determinado momento gerar crise. Qual foi a crise que gerou? Quando chegou lá, muitos anos depois, o menino cresceu, Abraão apaixonado pelo filho, brincando com o filho. A Sara com raiva daquilo, falou assim: manda essa mulher embora, manda esse moleque embora, manda essa mulher embora, manda esse moleque embora. E Abraão durão: o que é isso? Você me fez deitar com ela. Você lembra? A disfunção gera o quê? Crise. Uma decisão errada gera crise. Uma palavra errada gera crise. E Deus aparece para Abraão na noite e fala assim: ouve a tua mulher, meu. Manda o menino e a mulher embora. Abraão tem que mandar o próprio filho embora. Agora, como que um homem como Abraão, pai da fé, aceita uma coisa daquela? Aceita a proposta da mulher. Disfunção. E toda disfuncionalidade familiar, ela vai gerar crise. Ela vai gerar crise. Pode acreditar nisso. A atitude da Sara coloca a sua família e o seu casamento no meio de uma crise. A doença da alma da Sara, que era a frustração de não poder ser mãe, gera o Ismael. Uma decisão errada, uma frustração mal resolvida dentro do coração, gera uma crise. Sabe, irmão, quando você entende o que eu estou dizendo, nasce o filho. Quem era o filho? Isaac. Qual era o nome do menino? A Bíblia diz assim que quando nasce Isaac, ela coloca o nome do filho de Isaac e diz assim: o Senhor me deu motivo de riso. E colocou o nome do filho. Sabe qual era o nome do filho? Haha. É isso aí. Alegria. Nasceu o filho.
Posso ouvir um amém? Lembra quando a Bíblia diz assim, que os filhos recebem por herança a fútil maneira de ver dos pais? Se você olhar na Escritura, os mesmos erros que os pais cometeram, o Isaac fez a mesma coisa que Abraão fez. Passando pela terra, pela mesma terra. Chega para a mulher, para Rebeca, e fala assim: olha, se alguém perguntar que você é minha, aonde ele aprendeu isso? De onde ele ouviu isso? Com quem que ele aprendeu isso? Grita com a tua mulher. Seu filho vai fazer a mesma coisa. Maltrata ela. Ele vai fazer a mesma coisa. Sai na porrada com os outros na rua. Valente. Sabe o que você é? Você é um trouxa. E o filho vendo. Olha que coisa feia. As nossas decisões erradas, mais cedo ou mais tarde, vai colocar a família em perigo. Porque essas coisas colocam a família em perigo. O Isaac repete a mesma atitude do seu pai. Em vez de dar segurança para Rebeca, coloca em risco o propósito de Deus. Pense nisso, irmão. Todos esses patriarcas, eles têm um destino sobre a vida deles. Eles têm uma palavra. Um erro desse tira o cara da rota. Uma decisão errada dessa tira o cara do propósito. Sabe, irmão, o Isaac teve 2 filhos. Quem foram os filhos de Isaac? Jacó e Esaú. Não é uma história estar ligada na outra. Todos eles estão indo para o mesmo destino. Todos eles têm a mesma promessa sobre a vida deles. Qual é a promessa? Todos eles estão debaixo de um propósito. Não estou pensando em mim, estou pensando nele. Naquilo que ele pode ser. Até onde ele pode ir. E a continuidade disso vai depender de como, se nós vamos colocar a família em crise ou não. Deus tem um plano. Deus chega e fala com Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Lembra a história de Isaac e Jacó? De Esaú e Jacó? A Bíblia diz que Isaac amava a Esaú, ao passo que Rebeca amava a Jacó. Você lembra a história de Isaac, de Esaú? A Bíblia diz que quando Rebeca estava grávida, ela tinha uma luta no ventre dela, os filhos brigavam na barriga dela. E ela não entendia. Ela percebia assim, tem alguma coisa acontecendo dentro de mim, o que está acontecendo? E a Bíblia diz assim, que ela passou a buscar o Senhor. Num belo dia o anjo do Senhor aparece para ela e fala assim: há 2 nações no teu ventre. E o menor governará sobre o maior. A tradição dizia que o maior, que o mais velho, deveria governar sobre o... Porque era, a tradição, o regime era patriarcal. Quando morre o patriarca, o filho mais velho, que é o filho primogênito, assume a liderança do clã, a liderança da família. Então, na morte de Isaac, automaticamente, quem assumiria isso? O filho mais velho. A Bíblia diz que os 2 brigavam no ventre. Quando nasce primeiro Esaú e nasce Jacó agarrado no calcanhar de Esaú.
querendo puxar o pé do cara. Deus havia falado com a mãe. Quem tinha tido a revelação foi a mulher. Quem ouviu a voz de Deus foi quem? A mulher. Agora, pelo fato dela ter a revelação de Deus, não dava o direito dela de manipular aquilo. Sabe, quando ela percebe, o pai está envelhecendo, vai morrer, ela pega o menino que ela amava mais, pega o Jacó e fala assim: meu filho, vamos enganar seu pai. Sabe qual é a resposta do filho? Fala assim: mamãe, eu vou trazer maldição sobre a minha vida, mamãe. Ela falou assim: não, meu filho, mas Deus falou. Nós só vamos cumprir o propósito de Deus. Qual é o nome disso? Manipulação. E ela vai fazer de tudo. Num capítulo da Bíblia, sabe quantas vezes ela fez esse moleque mentir? 9 vezes. No único capítulo da Bíblia. Engraçado, meu filho. O cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Sou eu, meu pai. Ele chega com a cara e fala: meu filho, como é que você caçou rápido? Ele fala assim: Deus me abençoou. Eu estava orando, caiu a caça no meu colo. Só faltou falar isso. E ele disse assim: Deus me abençoou, papai. O pai o tempo todo, ele pergunta e questiona ele umas 9 vezes. Que o pai está em dúvida. Mas olha, irmão, um pai não saber conhecer o filho. Lembra o que gerou? Jacó rouba a bênção, foge de casa. O irmão quer matar ele. O irmão passou a vida inteira querendo matar ele. Irmãos, é um propósito, é uma história. É Deus no meio da história, gerando a nação de Israel. E Ele vai precisar, para gerar essa história, para gerar esse plano de gerar uma nação a partir da fé de um homem, Ele precisava do processo geracional, de pai para filho. É a questão do discipulado na igreja, é a questão da formação dentro da igreja, de gerando pessoas. E tudo passa por esse processo geracional. A geração de pastores que veio antes de mim, irmão, perdeu os filhos. Hoje tem quase 40 milhões de desviados no Brasil. 40 milhões de desviados. Sabe o que a gente está fazendo agora? Não está fazendo mais trabalho para ganhar alma. A gente está fazendo trabalho para resgatar crente desviado. Para resgatar filho que foi embora. Resgatar os filhos que os pais não souberam cuidar. Não souberam apacentar. Não souberam discipular. Os filhos vendo esses fiascos dentro de casa. Discussões. Ira. Gritaria. Violência. Não precisa ser violência de mão. Apesar que deve até ter homem aqui que já agrediu a esposa. E filho vendo isso. Quais são as marcas que isso gera dentro do coração do filho? Meu pai era alcoólatra. Eu nunca vi meu pai bater na minha mãe. Eu nunca vi meu pai levantar a voz com a minha mãe. E tem homem crente, homem ímpio. O pai desse cara aqui, do Almir. Quantos anos ele vive com ela? E vivem 54 anos juntos, parecem 2 namorados. O pai da Neiva está quase 50 anos junto com a mãe da Neiva.
eles vivem como namorados. Eu não conheço um homem mais respeitoso que o pai da Neiva. Cuidadoso com os filhos, com a mulher. Aleluia. Aleluia. E você percebe um erro desse, irmãos, gerou um problema para a vida inteira. Sabe quem são os descendentes de Esaú? Os filhos de Edom. Você lembra quando Moisés, ele sai do Egito e ele vai passar pela terra de Edom? Ele chega e manda avisar, fala assim: deixa a gente passar pela terra de vocês. E os edonitas não deixam. Aqui não. E quando Moisés ficar sabendo aquilo, ele fala assim: olha, nós vamos matar esses caras, nós vamos passar. E de repente Deus alerta ele e fala assim: você não vai fazer nada, porque Edom é teu irmão. Agora, por que isso aconteceu? Por causa dessa disfunção. Dentro de casa. Esaú passa a vida inteira com mágoa do irmão, do próprio irmão. Jacó tem que fugir de casa, lembra? Ele tem que fugir da casa, porque o irmão tem mágoa dele. E ele não pode voltar. E quando ele vai fugir, lembra quando ele vai embora? Ele chega naquele lugar chamado Betel. Deus aparece para Jacó. Jacó tem um cajado na mão, uma capa. E a primeira noite que ele dormiu fora da casa do pai, ele dormiu com a cabeça encostada numa pedra. Quem lembra disso? Você lembra o que ele falou para Deus quando ele faz um voto? Ele fala assim: se o Senhor me der pão para comer, me der água para beber, se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor me proteger de todos os meus inimigos. E ele termina assim: e se o Senhor me trazer em paz para a casa do meu pai, eu te darei o dízimo de tudo. O sonho de Jacó é voltar para a casa do pai. Há uma crise dentro de casa, um conflito dentro de casa, gerado pela disfunção de uma mulher afoita, de uma mulher precipitada, de uma mulher ansiosa, que ela tem que resolver o problema porque acha que Deus não é capaz de resolver. Ela tem que dar um jeito numa situação e ela vai manipular, ela vai mentir, ela vai fazer de tudo para ter o controle daquilo. Porque ela não confia em Deus. Porque ela não conhece a Deus. Sabe, irmão? Qual que é o que gera isso? Na verdade, meu irmão, Jacó tem um caráter duvidoso, de uma pessoa que só sabe levar vantagem em cima da fraqueza do outro. Você sabe, meu irmão, a gente tem um ditado brasileiro que é um ditado do diabo, isso, né? Sabe qual é o ditado brasileiro? O que é conversado não sai caro. Quem já viu isso? Acerta logo. E crente, ele age diferente. O pai da Neiva é um cara muito honesto. Eu não conheço uma pessoa mais justa que o pai da pastora Neiva. Eu me lembro assim que ele estava rebocando por fora da igreja. E ele contratou um irmão, um pedreiro. Não lembro se era irmão. Não era irmão não. Um homem não crente. E o homem precisava muito de serviço. E ele fez o preço lá embaixo. Era muito trampo. E o cara não era rápido, era muito caprichoso, mas ele era muito lento para trabalhar. A igreja já tinha pago tudo que tinha que pagar para ele. Tudo. Um belo dia, e ele tinha muito serviço ainda para fazer. Um belo dia o pai da Neiva falou assim: meu irmão, nós precisamos
realinhar aí o valor das coisas. Ele falou, não, pastor, o que eu me comprometi de fazer com o senhor, eu vou fazer. Eu falei que era aquele preço. Ele falou assim, não, irmão, tudo bem que a gente acertou, mas não é certo isso. É injusto isso. O seu trabalho merece mais. Nós pagamos bem menos. Você percebe a diferença? Ele aumentou o valor por conta própria. O certo é isso aqui, meu irmão. E eu quero pagar para você o que é certo. Agora você percebe, irmão, isso gera um senso nos filhos de honestidade, de integridade, de verdade. A Neiva não explora ninguém. Eu convivo com a Neiva tem 33 anos. Pessoa justa. Os meninos a mesma coisa. Não sabe ser pesado para ninguém. Não quer ser pesado. Fica constrangido com certas... E tem gente que gosta de tirar vantagem. Jacó era o oposto disso. Ele tirava vantagem de tudo. Você percebe, irmão, essa disfunção vai gerando isso, porque a própria mãe alimentava o caráter duvidoso do moleque. Ela alimentava aquilo. Ouça isso, meu irmão. Sabe o que a Bíblia diz assim? Diz assim, a Escritura diz assim, até a criança se dá a conhecer pelas suas atitudes, se são boas ou ruins. Quando você olha para uma criança, a criança, ela vai dando, desde pequenininha, ela vai dando indício. Desde pequena. Desde pequenininho. O que você é hoje, você dava indício de mau caratismo desde pequeno. Tem pais que corrigem isso. Mas tem pais que alimentam isso. Que deixa passar batido. A Rebeca, ela alimentou isso na vida de Jacó. Ela nutriu o caráter duvidoso dele. Isso foi gerar, deu pane. Esse menino passa quase a vida toda assim. Sem falar nisso, a vida de José e os irmãos. Você percebe, irmão? Toda a história da Bíblia é um único propósito. Todos eles estão indo para o mesmo lugar, a terra prometida. Todos eles fazem parte daquela palavra que Deus deu para Abraão. Eu farei de você uma grande nação. Você percebe? Cada etapa, cada pessoa daquela é um protagonista. Ele está numa parte, num tempo. E naquele tempo ele tem que cumprir o propósito de Deus. A disfunção, ela vai gerar crise. E o como gera hoje. Como gera hoje. Como produz isso hoje. Eu lembro da Késia, sabe? A Késia, o primeiro emprego dela, ela querendo casar e estava desempregada, né? Aí tinha fechado a faculdade. E ela fez um propósito com Deus. Ela falou assim, Senhor, se o Senhor me abrir uma porta de trabalho, o primeiro salário meu eu vou dar integralmente para o Senhor. Então, essas coisas, tanto coisa ruim como coisa boa, filho aprende com o pai e com a mãe. Aprende dentro de casa. A disfunção familiar, ela vai gerar problemas nos filhos depois. Ela compromete o plano de Deus. Quando a gente vê famílias aí destruídas dentro da igreja, irmãos, o cara não fez a lição de casa lá atrás. Errou na coisa básica. Falhou no que não podia falhar. Deixou de fazer o que não podia deixar de fazer. E fez o que não podia fazer. Isso, quando você vê um homem de Deus, uma família junto com ele, irmão, tem um trabalho aí.
Agora, quando você vê um homem de Deus e os filhos afastados, a gente conhece um pastor muito poderoso no Brasil, que nos discipulou por 4 anos. Todos os filhos desviados, divorciados. O marido ia para a igreja, a mulher ficava em casa. Ele pregando no Brasil todo e ela sempre em casa. E os filhos vendo isso. Qual foi o resultado? Está aí hoje. Todos eles divorciados. Todos. Divorciados. Aonde eles ouviram isso? Aonde eles aprenderam isso? Quem perturba a sua casa, perde o vento. Quando a gente não pensa muito nas coisas que a gente faz, lá na frente, a gente vai ver o resultado disso lá na frente. Vai comprometer o plano de Deus aqui. O André viveu isso, né, André? Junto com o líder que meteu o pé. Está tentando abrir uma igreja de novo. Não vai longe. Aleluia. Vamos ficar em pé. Coloca a mão no seu coração, irmão, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelas famílias dessa igreja, Pai. Precisamos vencer essas crises hoje. Precisamos urgentemente vencer esses problemas hoje. Precisamos mudar hoje, Pai. Eu oro no nome de Jesus para que o Senhor mude hoje os nossos corações, Pai. Faça algo extraordinário nesse lugar, nessa noite, em cada pai de família, em cada esposa aqui, Pai. Em nome de Jesus, em cada filho. Eu queria fazer um convite para você, meu irmão. Vamos colocar a casa em ordem. Se você quer ir, sai do seu lugar, venha para cá. Venha, vamos orar aqui na frente. Vamos orar aqui na frente. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia, meu irmão. Não venha sem graça, não, venha. Coloca a mão no seu coração. Comece a orar pela sua vida. Deus, aonde eu estou falhando no meu papel dentro da minha casa? Aonde que eu estou errando? Abre os olhos do meu coração, Senhor. Abre os olhos do meu coração, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
Cante comigo. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Olha aqui. A gente, quando ouve uma coisa dessa, a gente sempre tem aquele... Normalmente as pessoas vêm à frente. Algumas pessoas vêm com aquele sentimento assim, de que não tem problema nenhum, de que aparentemente parece que está tudo bem. Você sabe aonde está bem e aonde não está bem. A gente sabe que uma igreja forte, ela parte de famílias fortes. Se você vê uma igreja rompendo e crescendo, existe estrutura familiar. O Evangelho, toda a base do Evangelho é a família. Deus nos deu o poder de sermos feitos o quê? Filhos de Deus. A igreja é considerada a família de Deus. Então, o protótipo, a visão de Deus para a igreja é a visão de família. É uma família bem organizada, uma família bem ajustada, né? Uma casa bem ajustada. O plano de Deus para essa igreja aqui na cidade, eu acho que eu falei a última vez, a gente não precisa ser a maior, mas a gente tem que ser a mais relevante. E a relevância vem quando a gente dá importância para isso. Não adianta você ser uma bênção aqui e ser um problema dentro de casa. Quando você chega dentro de casa, é a gritaria, é aquela coisa desestruturada, gente perturbada, os filhos estressados, uma casa, todo mundo estressada. Esse não é o plano de Deus. Esse não é o plano de Deus. Vamos ajustar? Vamos orar então? Pegue na mão da sua família, sua mulher, seus filhos, se você tem eles aí, comece a orar, ore. Se tem que pedir perdão, pede, ajusta, alinha. Chegue em casa hoje, alinha a sua casa. Alinha a sua casa. Alinha. Espírito de Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, Pai. Um tempo onde não tem muito charamanaias, mas o Senhor está trazendo uma palavra de conserto para nós. Nós precisamos alinhar nossa casa, nós precisamos alinhar os nossos casamentos, Pai. Nós temos que alinhar a educação de filhos, a formação de filhos. Espírito de Deus, ajusta as coisas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quebra toda maldição familiar, de ira, de cólera, de gritaria, de rebelião, de insubmissão, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra todo espírito de estupidez, de ignorância dentro de casa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, His praise
tudo entregarei. tudo entregarei, tudo entregarei. A minha família, a minha casa, a ti. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Tudo entregarei, Senhor.